O Império Romano se expande com força implacável. Hoje nós celebramos o poder de Roma! Eles governam com intimidação, medo e morte. Bem-vindo de volta, irmão. Por favor, preciso que me diga quem são os inimigos de Roma. Messala, eu não darei nomes. Elimine as rebeliões em todos os cantos do Império. Messala! Você sabe que não fizemos nada de errado. Roma está clamando por sangue. Crucifíquio. Não! Deus tem um plano pra você. Não importa de onde vocês venham, seu Deus é a glória de Roma! Preparem-se para o impacto! Por quanto tempo você foi escravo? 5 anos. Qual é seu nome? Ben-Hur. Minha família foi traída por meu próprio irmão. Eu não vou deixá-lo sair impune pelo que fez. Se o seu irmão é o orgulho de Roma, derrote-o e assim derrotará um império. Devia ter me matado. Matarei. As pessoas o seguiriam. Eu o seguiria. Estamos nos divertindo agora, irmão! Você não tem ideia do que fez! O primeiro a chegar. O último a morrer. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 194. Eu sou Rafael Arinelli e se nada der certo, o Judas pode ser cabeleireiro. Boa, tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Eu sou Daniel Cury e se um dia eu for pra uma corrida de bigas, tudo que eu vou me preocupar vai ser em cortar o cabelo e pagar de gatão com a barba cerrada. Aqui é o Henrique Risato e eu fiquei esperando o personagem do Rodrigo Santoro encontrar o do Morgan Freeman e falar: papai, você por aqui? É uma boa, era uma boa. Eu sou Nayara Renault e eu acho que bigas pra Tóquio 2020, hein? Essa é uma boa. É uma modalidade. É uma boa. Ótima modalidade. Podiam tirar o futebol masculino e colocar bigas. Seria ótimo. Então eu vou dar mó informação cultural já pro podcast. Você acredita que aquilo que a gente viu não eram bigas? Ah, meu Deus. Não eram quadrigas. Eram né? quadrigas, exatamente. Bigas é só com 2 cavalos. Ah, olha aí. Quadriga tem 4 cavalos. Mas é tipo, a gente faz isso, né? A gente deixa um nome só, fica mais fácil. Eu tinha ouvido isso, daí eu fui investigada. Caraca, é verdade. E eles falaram na coletiva bigas mesmo, né? Então tudo bem, a gente acreditou. Exatamente. Beleza, eles nos enganaram. Pra mim, bigas era tipo um negócio onde eles vão em pé atrás, sabe? Assim, eu achei que biga era aquilo, era aquele aparato com 2 rodas e os cavalos são como se fossem motores só, entendeu? Não. Pelo jeito a biga deve ser a engrenagem que sustenta os cavalos. Por isso que como tem 4, ou podemos falar que eram 2 bigas pra cada um. Pode ser. Bibigas. Eram bigas duplas. Vai começar a dificultar muito. Muito bem, estamos hoje aqui reunidos, né? Trouxemos aqui convidada nova, Nayara Renault. Olha aí, você é herdeira, Nayara? Herdeira do carro, não. Do carro, que não. É diferente. Do carro, não. O do carro fala Renault. O meu tem um I na pronúncia. É meio parecido com o cara da vara, o tal do Renault Lavillene, lá do esquentadinho. Sim. Só que o dele é nome e não tem o Y. O meu verdade. é sobrenome e tem o Y. Poxa, por pouco, e não então, é parente hein? do Jean Renault também, né? Não. O O que eu tenho é o Charles Emile Renault, o precursor do cinema de animação, aí é igualzinho. Olha aí, tá bom, olha aí. é um cara Então legal. tá na área, então.
pelo menos. E um primeiro-ministro lá, que eu agora esqueci o nome, mas também tem um Renault lá. Muito bom, muito bom. A gente trouxe a Nayara aqui pra bater esse papo com a gente. Ela assistiu lá o filme, né? Todos nós assistimos ao filme Ben-Hur, essa refilmagem aí daquele clássico. Na verdade, a gente pode dizer que não é uma refilmagem, é uma readaptação da obra do livro, né? Da obra literária, não do filme em si, porque tem algumas coisas diferentes e tal. Inclusive, o pessoal fala que essa nova versão de 2016, ela é mais fiel ao livro do que o filme que foi lançado em 1960, mais ou menos, né? 59, 60. Então a gente tem aí essa refilmagem desse clássico. E a gente resolveu vir aqui conversar sobre esse filme porque é um filme que, como já tem uma história, já tem um lastro dentro do cinema, ia ser muito legal, né? A gente conseguir fazer também esse comparativo do que era o filme na década de 60, 50, 60 ali, e como o filme tá sendo hoje também, né? Então vai ser legal a gente fazer esse comparativo. E é óbvio que você que tá escutando esse podcast, que você não viu o filme, se prepare porque vamos dar spoilers, vamos falar sobre várias cenas e tal, tanto do filme de 2016 quanto do filme de 1959. Agora, se você vai tomar spoiler do filme de 59, shame on you. Spoiler, Jesus é crucificado. Spoiler de 2016. Meu Deus! Exatamente. E aí a gente trouxe aqui então a Nayara, que é da Cineweb, não é isso, Nayara? Isso, um site que já tem mais de 15 anos, mais ou menos. Eu sou colaboradora lá desde 2013. Muito legal, aí a gente já pode dizer que são percursores aí, né, do cinema na web, quase. Porque 15 anos, sim, é coisa pra caramba. Sim. Então, quanto, por exemplo, o Cinema em Cena, né, foi um dos primeiros sites de cinema aí. Exatamente. Sim. E minha chefe, Neuza Barbosa, ela viaja muito, vai pra muitos festivais, então por isso que conseguiu manter, né, o site durante tanto tempo, ter esse público fiel. Muito legal. Que legal. Então, convite pra galera conhecer, né? Isso, fica o convite para quem quiser conhecer, vai lá, cineweb.com.br, e vamos conversar agora sobre Ben-Hur, mas logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. E aí, Dani, você sempre foi um cara dos cavalos, não? Gostava de andar num cavalo, no pônei, na charrete, ou não? Porque você é um cara do interior, né? Nossa, eu tava esperando alguma piadinha, sei lá. Eu vou ser o cara dos cavalos, esse filme, meu Deus do céu. O cara vai mandar aquela piada, assim, aquela... Não, cara, não. Esse negócio de viver no interior, andar a cavalo, é tudo coisa de antigamente. Assim. É verdade. Meus antepassados faziam isso em Jerusalém. Como os antepassados de quem vive em São Paulo, né? Também andavam a cavalo e tal, né? Não é porque estamos no interior que hoje nos conduzimos de ponto a ponto com cavalos. Né? Não, nem de bigas, né? Entendi. Mas você sempre gostou de fazer um carinho no cavalo? Andava assim, pai, me leva ali andando no cavalo? Não, mas cavalo é um bicho bonito. Cavalo é um bicho muito legal, né? É muito da hora, assim. Eu gosto. Mas, cara, cavalo é muito caro, né? Eu acho bizarro como, tipo... Até lembrei, até sugeri para as pessoas assistirem aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? Tem os atletas olímpicos, tipo, que fizeram sei lá o quê, que joga martelo. Verdade. E aí o do hipismo é tipo o cara rico que foi criado na Suíça. É verdade. Vídeo que saiu recentemente, né? Pegaram a onda das Olimpíadas. Nas ondas das Olimpíadas. É verdade, ficou engraçado. Muito bom. E Dani, vamos lá, as pessoas que estão escutando a gente, que andaram a cavalo ou não andaram a cavalo, que já conduziram bigas ou que não conduziram bigas, só andaram de charrete de repente, essas pessoas queridas que vão mandar mensagem aqui pra gente, como que elas fazem, né, pra chegar e entrar em contato aqui com o Cinemação? Mande foto dos seus pôneis para contato@cinemação.com, que é o nosso e-mail. Então, se você ouvir esse podcast, gostar do podcast, quiser comentar alguma coisa, quiser dar a sua opinião sobre o filme de hoje, você manda um e-mail para contato@cinemação.com, ou então entra no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, ou no Snapchat, sempre no CinemaCAO, Cinemação. Sempre desse jeito, /, você vai encontrar a gente e vai poder comentar onde você quiser. A gente tá de olho em tudo.
Quer ouvir a gente de um jeito um pouquinho diferente? webradiovagalume.com é a web rádio que exibe o podcast Cinemação toda sexta-feira às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, cinemação.com é o site. Se você recebeu aí o podcast no seu feed, não esquece de acessar o cinemação.com, que tem muita coisa boa, muita notícia, muita crítica, muito artigo, muita coisa boa, inclusive com novidade vindo por aí, né? Sim, muitas novidades. Muitas novidades por aí. E, claro, tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, você pode dar uma notinha de 5 estrelinhas pra gente, clicar no botãozinho de curtir e ajudar a gente a ficar ainda mais legal pra chegar pra ainda mais pessoas. E se você quiser ver as nossas faceiras, isso se você aí. quer acompanhar a gente de um jeito um pouquinho com mais visual, né, com os nossos modelitos da última moda, você vai para youtube.com/cinemação. A gente fala de cinema, a gente fala de muita coisa legal, a gente publica vídeo toda semana no YouTube. Agora a gente tem canal de vídeos, então em youtube.com/cinemacao você também encontra a gente, Cinemação, claro, né? Você encontra a gente e assiste os nossos vídeos, clique em curtir, compartilhe os vídeos e é isso aí. É isso aí, recentemente lancei lá um diário em busca do cineasta perdido. Olha aí, vamos ver em que fim vai dar. Tem um objetivo esse diário, saiu o primeiro episódio e vamos ver quantos episódios vai durar, né? Exatamente, aliás, muito legal. Eu me senti vendo aqueles vloggers, né? Tipo, daily vlog, é o daily vlog do Rafa, você pode acompanhar por lá aí, também. Tá lá, muito bom. E se você quer ajudar o Cinemação a crescer ainda mais, né, se desenvolver, pagar as nossas continhas, fazer com que o site cresça de várias outras maneiras, você pode contribuir através do Patreon, patreon.com/cinemação, faça sua doação para o Cinemação e ajude o nosso canal a crescer ainda mais. Afinal de contas, a gente tem um monte de projeto, um monte de ideia aqui que a gente quer tirar do papel e só com a sua ajuda a gente vai conseguir fazer isso. Assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado e a Fernanda Siqueira, que contribuem aqui com Cinemação e ajudam a gente a desenvolver esses projetos, tirar esses projetos do papel. É muito importante que a sua ajuda venha e que ela contribua para que a gente possa trazer mais conteúdo de qualidade para você. Contribuindo a partir de $1, você já vai ganhar benefícios, como por exemplo, participar do nosso grupo secreto no Facebook, onde discutimos lá cinema, televisão, artistas, conversamos entre nós ali e tal. Então é mais um espaço que você vai ter de acesso a conteúdo de cinema, um conteúdo muito legal com a galera que tá lá no grupo secreto do Facebook. Quer participar? Vai lá então no patreon.com/cinemação, contribua com $1 e ajude o Cinemação a dar um passo além. É você que vai fazer essa diferença. O dinheiro que você dá é o retorno que você sente. Vai lá então em patreon.com/cinemação e faça a sua doação. Dani, aqui na parte onde as pessoas saíram do armário, enfiaram o pé no armário e falaram, vou sair daqui porque isso aqui não me pertence. Então vou colocar, vou sair, vou mostrar pro mundo do que sou feito. E eu tenho um comentário aqui de um podcast que é um pouco mais antigo, né? Que é antigo 3 episódios atrás. Antigo, a gente aqui é dinâmico. É dinâmico, é modernidade, é pós-modernidade, liquidez do mundo. Tudo acabou. Acabou, já era esquecido. E aí, quem mandou foi a Amanda Aparecida. Olha aí, ela que já escreveu várias vezes aqui, né, no Repercussão, saiu do armário várias vezes. Ela voltou aí quando o assunto foi o podcast 191 Jason Bourne. E ela escreveu o seguinte: fala galera do Cinemação, gostei muito do cast e o Sasser sempre divertido. Olha aí, o Edu sempre trazendo fãs incondicionais, né? Sim. Impressionante. Como que era? Ele tinha uma hashtag, não tinha? O Edu? Não era Edu... Hashtag Edu Sasser. Cara, eu tô tentando lembrar disso também. Mas tinha, né? Era uma zoeira. E tinha o Eduriça, que é o casal do Eduardo... do Edu com a Larissa. É verdade, esse ano a gente ainda não os reuniu, hein? Temos que os reunir. Esse ano, mas calma, vamos lá. Vamos isso aí. E aí ela continua. O novo filme da franquia Bourne tenta trazer personagens mais trabalhados e discussões atuais, como a privacidade, sem abandonar o molde que fez a franquia ter tanto sucesso, como os cortes rápidos e a câmera tremida do diretor Paul Greengrass.
Eu, pessoalmente, gostei muito do filme, já assisti a franquia inteira e confesso que não me incomodou a repetição de elementos narrativos do roteiro. O retorno do Matt Damon como Jason Bourne não só era esperado, como era pedido pelos fãs da franquia. Agora ele está mais velho e menos calmo do que estávamos acostumados. Ainda assim continua uma grande ameaça. Sobre a Alicia Vikander, em alguns momentos pareceu até que ela seria a nova Nick para o Jason Bourne, mas acho que ela se tornar vilã e intelectualmente desafiar o Bourne é muito melhor. Eu dei 3.9 e adoro a franquia e vou continuar vendo. Ótimo cast. PS, como será que a Julia Stiles vai pagar as contas agora? Coitada da Julia Stiles. Julia Stiles vai passando os episódios do podcast, ela continua sofrendo bullying. Então, coitada, ela é gente fina, ela tá fazendo as séries dela lá. Pois é. E legal, né? Legal o comentário que a Amanda mandou. Todos esses comentários que ela fez aqui, a gente meio que também já comentou lá no podcast. E é óbvio, né? Se você tá escutando agora e você não escutou o nosso podcast sobre Jason Bourne, vale a pena pra você saber exatamente onde você tá pisando, né? Quanto se trata desse quarto filme aí da franquia. E é óbvio que é muito bom ver Matt Damon na pele do Jason Bourne, né? Jason Bourne se tornou um agente, além de secreto, se tornou um agente querido por todos nós. Sim, se tornou um agente querido e mais legal que os outros. Que os outros JBs. Que os outros JBs. Coitado do Justin Bieber, né? Coitado do Juvenal Barbosa, né? O agente brasileiro. Juvenal Barbosa, o agente brasileiro. Ou seria uma boa... Aquelas sátiras assim, né? Muito bom, muito bom. Fica a dica aí pra Globo Filmes. Sim, pro Marcelo Adnet. Então. Marcelo Adnet, exatamente. Dani, e você trouxe um comentário recente aí, né? De um podcast polêmico. Pois é, tem um comentário aqui do Mega Mendigo, que já vem comentando vários podcasts aqui, exato. Ele comentou no podcast 192 do Esquadrão Suicida. Episódio bem interessante. Muito dos pontos levantados durante o programa foram os mesmos, ou pelo menos parecidos com o que eu levantei. Não acho o pior filme do mundo, mas vejo ele bem errático. Errático, olha que palavra bonita. Pois é. Ele quis rebuscar aí o... Exatamente, afinal de contas ele é o Mega Mendigo, ele é um simples mendigo. Mega. Só fazendo uma observação a respeito dos vilões da Marvel e DC, foi dito no programa, não com essas palavras, que na DC eles antagonizam mais de um herói ao contrário da Marvel. Vejo como quase o contrário. Na DC eles são mais notoriamente conhecidos e marcados como fazendo parte de uma galeria de vilões de algum herói. Essa questão de antagonismos cruzados e múltiplos é mais marcante na Marvel desde os seus primórdios. Tanto que, tomando como exemplo Demolidor, é um personagem bastante conhecido nas HQs por ter bons arcos de histórias, sendo antagonizado por vilões que não se originaram em suas revistas. Inclusive o Henrique respondeu, na verdade o Henrique precisa de aulinhas de informática. O Henrique não respondeu direto pro Mega Mendigo, então talvez o Mega Mendigo não tenha recebido lá na notificação dele do comentário, porque o Henrique comentou por cima, ele comentou lá. Segundo o Henrique, eu não entendo nada de quadrinhos, então eu vou colocar aqui no que o Henrique falou. Esse ponto do cruzamento entre vilões de HQs acaba sendo uma questão que ocorre tanto na Marvel quanto na DC, mas o que varia é a intensidade e de acordo com o período analisado. Então, o que eu entendi que o Henrique disse é que existem períodos em que a Marvel faz mais isso, e existiram períodos em que a DC fez mais isso. E daí ele falou que quando ele fez o comentário foi no aspecto geral, de uma forma geral em todo o universo, né, da Marvel e da DC. Onde é mais, e daí ele fala assim, é mais fácil vermos o Arqueiro Verde enfrentando o Slade do que o Demolidor enfrentando o Dr. Octopus. Então esse é o exemplo que o Henrique dá. É isso aí, então muito tá bom. Dito, muito bem dito. Mas eu acho que o importante é a gente saber que tem essas variações, e que o interessante é ver isso mesmo, quando um vilão, ele é um vilão de um personagem, tipo o Lex Luthor é vilão do Super-Homem, mas ele é da DC, então ele pode enfrentar outros. E tem vilões da Marvel que podem enfrentar, são aparentemente de um só, mas podem enfrentar mais. Então acho que eu entendi o que o Henrique quis dizer, né? E é legal a gente ver que a gente, quando faz esses podcasts de quadrinhos, sempre pingam pessoas que amam quadrinhos, e daí elas vêm rebater uma série de coisas que a gente fala, e a gente acaba aprendendo também mais com elas, né? Porque os fãs de quadrinhos são muitos fãs de quadrinhos, né? Então é muito legal a gente ver que toda hora tá aparecendo alguém falando, pô, você falou aquilo, mas será que não é aquele outro e tal? Então eu acho isso muito bacana, assim, quando o tema é quadrinhos em geral, né? Tanto no universo de cinematográfico quanto em gibi.
Sim. Aliás, uma proposta bacana que eu acabei de ter aqui. Eu leria quadrinhos se eu tivesse mais tempo. Eu não tenho tanto tempo. Entendi. Então, assim, se as pessoas quiserem colocar bastante dinheiro lá no Patreon, talvez a gente consiga tempo pra ler quadrinhos e ficar mais, né? Ó, uma proposta bacana, gente. É uma proposta Pensem boa. nisso. People of Jerusalem, friends of Rome, we celebrate the power of man. You will see them race for glory. You will see them fight for honor. You will see them die for you. Should have stayed away. You should have killed me. I will. Chegava aos cinemas no dia 18 de agosto de 1959, não, de 2016. Olha aí, olha a minha cabeça fazendo um nó, porque eu assisti o antigo e assisti o novo, então já começou, né? Mas aí, chegou no cinema então, agora em agosto de 2016, nessa época que estamos vivendo, nesse momento que gravamos esse podcast, dirigido pelo Timur Bekmambetov. Ele é um cara extremamente, né, com nome um pouquinho complicado, um russo que dirigiu aí o filme. Ele é kazakh. É russo kazakh. Cazaquistão. Ah, então, olha aí. Não é isso que você tá vestindo agora porque tá frio, é Cazaquistão. Ele não é o Borat. Não é o Borat, exatamente. O filme que chegou aí, né, com esse ar refilmagem, né, de trazer às telas novamente o clássico de 1959, que tem um glamour todo especial, porque era um filme que estava sendo lançado, né, dirigido pelo William Wyler, que era um cara que realmente foi muito experiente no cinema, né, ele gravou filmes, por exemplo, como A Princesa e o Plebeu, o próprio Ben-Hur, né, e o Morro dos Ventos Uivantes, por exemplo, são todos dirigidos pelo William Wyler. E além disso, trazia também o Charlton Heston, que era um grande ícone do cinema naquele momento, né? Era um cara que, tinha feito o Planeta dos Macacos, era um cara, tipo, além de ídolo, assim, era um cara que tinha uma interpretação muito icônica, né? E que nos deixou aí em 2008, aos 84 anos. Então, a gente tem no filme clássico, ele tinha uma aura especial, né? Vencedor de Oscar e tal. Então, quando foi anunciado, vai ter revival de Ben-Hur, já criou, né, uma certa desconfiança, né? Eles eram a nata do cinema da época, né? O de 59. Sim. Muito mais pela figura do ator do que, principalmente pelo menos o Charlton Heston, né? Ele não era um ator que você fala, nossa, que grande ator. Ele era uma figura imponente e importante, né? Mas outra coisa sobre o Charlton, pensar que ele já estava mais ou menos nessa aura bíblica já desde os 10 Mandamentos, né? Sim, verdade. Exatamente. Verdade. Também. E aí que tá, né? Eu acho que talvez o filme do Ben-Hur, ele seja muito bem visto, porque ele abre essa discussão de um humano banal, de um ser humano que quer se vingar, de um ser humano, sabe, do cotidiano, e em paralelo ele caminha com a sua história, em paralelo a talvez a maior figura religiosa que a gente tem conhecimento até hoje na humanidade, né, que é Jesus Cristo e tal. Então, eu acho que isso é muito interessante no filme, né? E aí eu ia pedir pro Dani, antes da gente entrar realmente de pé junto aí, né, no filme, pro Dani passar pra gente. Dani, sai Charlton Heston, entra quem? Entra Jack Huston. Mas, cara, o Jack Huston, ele é um bom ator. Aliás, eu tenho vários comentários pra fazer a respeito de umas coisas muito loucas que eu andei pensando, relacionando o Jack Huston com o Charlton Heston. Que filme esse cara fez, cara? O Jack Huston, ele tava naquele... Ele tava no Trapaça. No Trapaça. Trem Noturno pra Lisboa. Trem Noturno pra Lisboa. Orgulho, Preconceito e Zumbis, ele também fez. Mas nenhum assim como protagonista, né? Era sempre um ator. Isso,
eu pelo menos não me lembro de ter visto o Jack Huston como protagonista. O Santoro, ele brisou na coletiva que ele conheceu o Huston pelo trabalho dele no Boardwalk Empire. Sim, verdade, do Boardwalk Empire, isso mesmo. Acho que é o grande destaque dele foi na TV, né? Foi na série, né? Tanto que eu confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás, né? Mas enfim. Só pra começar, vamos lá. O filme é dirigido pelo Timur Bekmambetov. Tem roteiro do Keith Clark e do John Ridley. O John Ridley foi inclusive roteirista de um filme que muita gente gosta, que é o Esquadrão Red Tails, né? E claro, de outros filmes e tudo mais. Claro que o roteiro baseado no romance do Lew Wallace, como a gente já comentou. E o filme, só pra citar nomes importantes, o filme tem a montagem de 3 grandes montadores, editores de Hollywood, que é o Dodie Dorn, Richard Francis Bruce e o Bob Murawski, que se você for ver a filmografia deles, tem desde Homem-Aranha, A Espera de um Milagre e um monte, assim, né? Vários filmes importantes. E tem a fotografia do Oliver Wood, que entre também muitos filmes que ele fez a fotografia, de quase todos os filmes da franquia Bourne, que a gente inclusive gravou o podcast há pouco tempo, né? Então, assim, o filme tem nomes importantes, né? E no elenco, além do Jack Huston, a gente tem o Toby Kebbell, ou Toby Kebbell, que acho que eles falam Kebbell, né? O Rodrigo Santoro, a Nazanin Boniadi, a Ayelet Zurer, que também é uma atriz, tem um rosto bem conhecido, assim, né? Vários filmes interessantes ela já fez, sempre valorizando muito a origem dela, né? Ela é de Israel, ela tem traços bem característicos, né? Bem legal, assim. E, obviamente, o Morgan Freeman. E só pra citar um nome bem legal, tem o Moises Arias, que é um rapaz que faz praticamente um personagem super importante, que é a chave do fato do Ben-Hur ser preso, né, na trama, e que ele faz, eu olhei, vi ele e lembrei do filme que ele fez, que é o Reis do Verão, que ele faz um moleque louquinho de tudo, que é muito engraçado, um personagem muito legal, assim, que ele faz nesse, e aí acho que vale a pena citar esse ator, até porque ele tá muito bem no filme. E ele fez Hannah Montana. Hannah Montana? Ele fez... ok. Eu acho legal também a gente citar, né, o diretor, o Timur Bekmambetov. Ele também foi diretor de filmes como o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, O Procurado e Guardiões do Dia e Guardiões da Noite. Ele foi diretor de todos esses filmes. Talvez aí o mais conhecido seja realmente O Procurado, que é lá com o James McAvoy, né, Angelina Jolie e tal. São filmes que são muito caracterizados justamente pela ação, né, por cenas de ação, por cenas ferozes, assim, cenas violentas. E aí, trazer um diretor desse já mostrava um quê do estúdio de querer mostrar um outro ponto de vista que a gente não conhecia, porque apesar da gente ter visto no clássico muitas cenas violentas, principalmente para a época, né? Hoje a gente já tá bastante batizado de cenas violentas, então ele tinha como grande desafio fazer uma releitura de algo que já era violento e que precisava ter um novo ponto de vista, e eu acho que ele foi bem sucedido nisso. Eu também acho, e eu acho mais interessante, eles não tentaram fazer um épico assim, meu Deus. Não, é um filme de ação, né? É um filme de época e tal, mas não é um filme que nem o Ben-Hur de 59, que é aquele coisa com aquela música e aquela coisa, sabe assim, fala, meu Deus, que pompa e circunstância. Ele é mais visceral, né? Hoje em dia, esses filmes, até com a temática bíblica, eles acabam até que pra atrair o público, ou pra ser mais dinâmico, ele acaba sendo mais voltado à ação. Por exemplo, Noé também, que teve com o Russell Crowe, também não foi mais assim, teve bastante cena de batalha, tudo mais. Eu acho que esse novo Ben-Hur, ele condiz, assim, com a época atual, com o público que geralmente vai ao cinema, público médio. Achei uma surpresa legal. Por outro lado, eu acho que o Timur até que ele meio que se controla, né? Ele evita uma pirotecnia, assim, visual. Ele até que se controla mais em relação aos outros filmes que ele fez. É verdade. Isso é interessante, até porque ele tá mais... Eu acho que uma palavra muito bacana pra qualificar esse Ben-Hur é mais terreno, seria, né? Uma coisa muito terreno, eu acho que é uma palavra... Então, mas dos filmes que ele dirigiu, talvez esse também seja o filme mais terreno, né? Porque os outros são todos filmes muito fantasiosos, né? São filmes que ele tinha mais espaço pra trazer justamente essas ações mais
desenfreadas e tal. E aqui não, a gente tá falando de um filme que era um filme bíblico mesmo, sabe? Que tem toda a história de vingança por trás ali e tal. Tem, obviamente, a corrida das bigas e tal, mas ele trata de uma forma muito mais terrena mesmo. Então, eu acho que da filmografia dele, esse talvez seja aquele filme mais pé no chão, mais, assim, calmo e sensato ali que ele tenha feito. Porque, Abraham Lincoln é um caçador de vampiros. É uma bobagem. Totalmente fantasioso, Henrique, traz pra gente a sinopse desse filme, que pra quem não conhece, né, merece conhecer, principalmente o clássico, mas diz aí pra gente, o que conta Ben-Hur 2016? Bom, essa nova versão do Ben-Hur ainda é baseada no livro do Lew Wallace. Ela conta a história do Judá Ben-Hur, que é um contemporâneo de Jesus, e que ele era um príncipe que foi traído pelo seu irmão de criação, Messala, acaba virando um escravo e depois, por ironia do destino, ele vira um corredor de bigas e tem a sua chance de vingança e redenção voltando para Jerusalém. Basicamente é isso. E em paralelo a isso, né, a gente tem também sendo contada a história de Jesus Cristo, né, quase que não obviamente centralizada ali, ele não fica cruzando com Jesus o tempo todo, mas assim, você tem pontos muito específicos, muito cruciais ali na história de Jesus que, tipo, acabam sendo mostrados no filme. Então, é por isso até que eu acho interessante esse filme nesse sentido, assim, dele mostrar dois lados de uma mesma época, sabe? Enquanto existia toda a reverência pelo que era o culto, né, na época, a própria religião, ou o que eles deveriam ou não acreditar ali, a própria questão de castas, de raças, né, que eram muito discutido naquela época. Em paralelo você tem toda essa parte quase que mitológica, quase que um conto ali, né, quase fantasioso mesmo, de uma figura que até hoje permeia a religião, né, como um todo. Só para contar um pouco da origem do livro, né, o Lewis Wallace, ele era um general do sul dos Estados Unidos na Guerra da Secessão, e ele era muito culto, ele era um escritor, além de ter sido governador também do estado que hoje é o Texas. E ele, assim, na época do fim da guerra, ele via muitas construções de igrejas e ele achava uma bobagem, ele era um descrente, ele achava que era um valor gasto à toa. E os amigos dele desafiaram ele a escrever um livro para provar que Jesus nunca existiu. Falaram assim, por que você não escreve um livro? Então mostra para todo mundo que tá todo mundo errado, que Jesus não existiu. E ele aceitou o desafio, ele foi estudar e com os estudos que ele empreendeu, aconteceu o contrário. Na verdade, ele passou a acreditar na figura real, né? Vamos tirar a religiosidade, a parte divina, mas na figura real de Jesus como tendo realmente existido na época, né? No caso, 2000 e tantos anos atrás. Então, ele escreveu o Ben-Hur. O Ben-Hur se chama Ben-Hur, A Tale of the Christ. Ou, aqui no Brasil, quando o livro foi lançado, originalmente o livro se chama Ben-Hur, Uma História dos Tempos de Cristo. Mas ele pega Jesus como uma pessoa, é como um coadjuvante da história desse personagem fictício que é Ben-Hur. Ben-Hur, Messala não existem de verdade na história do mundo. São personagens fictícios. E eu acho que isso que é muito legal, assim, porque ele é um filme, ele trata de eventos históricos religiosos sem tratar de religião. Você vê que Jesus, né, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro, em nenhum momento ele aparece, como é no outro filme, meio iluminado, ou assim, com um destaque divino. Não, ele aparece sujo, como ele era, como um carpinteiro. Ele nunca tá com um grande destaque. O que destaca são as falas dele, né? Mas é uma versão humanizada do personagem. É interessante porque é uma história de perdão. Eu acho que a essência do Ben-Hur é isso, né? É uma história sobre o perdão. E ele só aprende esse perdão, ele só compreende completamente como perdoar alguém, ele só, né, tem essa redenção por conta da presença de Jesus em alguns momentos da vida dele, né, e tal. E por ele ter acompanhado, de uma certa forma, ele acompanha, mesmo que de longe, os últimos anos, né, o fim da vida de Jesus, né, vamos dizer assim. E eu acho que é interessante porque provavelmente, aí eu tô presumindo, mas provavelmente o Lew Wallace chegou
chegou a esse ponto justamente porque durante o período em que ele se converteu, basicamente, né, ele estava escrevendo o livro e se converteu de ateu para cristão, provavelmente ele sentiu a necessidade desse perdão, né? Porque imagino que uma pessoa que não acredita em Deus, de repente começa a acreditar, se converte por uma religião, vai querer um perdão de Deus no sentido de falar assim, perdoe por não ter te seguido antes, uma coisa assim. Então é interessante ver aí que provavelmente tem muito do próprio Leigh Wallace nessa questão de ser um filme sobre o perdão, né? E também das guerras que ele participou, provavelmente ele teve que em algum momento lidar com isso, né? É um filme que ele passa bem por isso, né? Tanto por guerra, quanto por fé, quanto por religião. E aí tem uma outra coisa, o Henrique até falou que no primeiro filme, né, de 59, a gente tem um Jesus sendo retratado quase que uma forma iluminada e tal. E é verdade. Só que daí, Henrique, eu não sei se você concorda, mas a gente tem uma substituição dessa parte toda iluminada e tal no primeiro filme para esse, que aqui a gente tem um Jesus que ele aparece muito mais, né? Ele aparece, ele fala, ele interage, ele questiona. Você tem um Jesus mais presente. No primeiro filme, ele é apenas uma figura, ele é uma simbologia. Assim, ele não tem face, sabe? Ele acaba surgindo apenas como uma mitologia mesmo. E aqui não, aqui ele traz Jesus com carne e osso, sangrando, sabe? Sofrendo, sendo crucificado, tudo. No né? de 59 ele aparece geralmente de perfil, de costas, não mostra a face dele. Eles optam por isso. Esse filme ele é mais fortemente baseado no livro. No livro, essa presença da figura de Jesus ela é bem mais forte. Então, provavelmente, todas essas cenas em que a gente viu no filme constam no livro. Dele encontrando, Jesus vai lá, dá uma palavrinha aí. São as frases que vai moldando o caráter dele, né? Do Ben-Hur. É que eu acho assim, ó, que tanto no filme de 2016 quanto no filme de 59, eu acho que Jesus é retratado quase que de uma forma similar, sabe? Em um filme e no outro. Porque em um filme você tem 3 horas e 40 de filme em que Jesus aparece só de costas, de lado, sabe? Ele não é uma figura visual. E aqui a gente tem um filme que é muito mais curto e que você tem a presença de Jesus muito mais intensa. Então, assim, substitui aquela coisa de iluminação e de uma coisa muito mais poética que tinha no outro filme e traz um Jesus com um rosto aqui e mais presente, entende? Então, tipo, eu acho que a retratação acaba sendo semelhante, mas de formas diferentes, isso, obviamente. O de 59, tipo, era fim da década de 50, um filme basicamente americano também. O que acontece? O diretor, ele não quis, como eu posso explicar, ele não quis, assim, dar a cara à tapa pegando algum ator pra representar Jesus, porque todo mundo tem aquela ideia, aquela visualização de Jesus com a barba loira, sabe assim? Europeia. Todo mundo tem uma idealizada. Então o que ele optou? Por só pôr cenas de costas, assim, não pôr um ator com essa responsabilidade de interpretar Jesus. O que, assim, pra mim não faz sentido hoje, mas pra cabeça do pessoal da indústria do cinema da década de 50, com certeza fazia, entendeu? Na verdade foi uma escolha artística, né? Eu achei interessante, assim, o diretor de 59, que me fugiu o nome, o Wyler, né? William Wyler. Ele teve várias escolhas que eu acho muito interessantes, artisticamente falando, assim. Então, tem essa, né, tipo, então ele, a partir do momento em que ele fala, não vou mostrar o rosto de Jesus fica muito mais endeusado, né? Muito mais místico, muito mais forte para aquilo que ele se propunha naquele filme. E outra escolha que ele fez, que é contado, né, como histórias de bastidores, é que ele e o ator que fez o Messala tinham a ideia de fazer como se o Ben-Hur e o Messala tivessem como se do Messala pro Ben-Hur houvesse um desejo homossexual, um desejo homoerótico ali entre ele, né? Tipo, entre o Messala e o Ben-Hur. Enquanto que o Charlton Heston não sabia disso. Então isso foi uma escolha do diretor, sabendo que o Charlton Heston não poderia saber, porque ele era super conservadorzão, e pra dar uma coisa muito nas entrelinhas, muito sutil, pra que as pessoas falassem, poxa, agora sim eu vou entender esse desejo de vingança, por que ele ficou com tanto ódio? Porque ele sentia um tipo de amor. Nesse Ben-Hur é de irmão, é uma coisa um pouco menos, não é nas entrelinhas, é bem claro, né, pra gente. This ship
body. That gun is your heartbeat. And your God is the glory of Rome. Let it in! Praise for impact! Eu achei muito interessante, assim. E aí eu volto naquela palavra que eu falei lá no começo, que seria um filme mais terreno, né? Uhum. Como tudo que tem nesse filme faz ele ser mais próximo da gente. Vários exemplos dá pra gente dar. Por exemplo, o próprio Charlton Heston, né? Ele era um ator de Hollywood altivo e tal, e ele era assim, nossa, é o Charlton Heston, é um ícone, né? Uhum. É quase que um deus, né, pra época, no sentido de Hollywood é uma coisa, né, de celebridade mesmo. Ir ao cinema era um evento bem mais cheio de pompa e circunstância. E aí chega lá e mostra, sei lá, a primeira cena, né, do Ben-Hur antigo era Jesus nascendo, né? Sim, aparecia o nascimento de Jesus, a estrela de Davi iluminando a manjedoura. Uma coisa super distante mesmo, assim, é como se você está admirando uma obra de arte, uma coisa que está distante de você. Exato. É um filme, é o Charlton Heston, é um Jesus que você não vê o rosto porque ele é tão divino que a gente não ousa dar um rosto pra ele. E aí, nesse, a gente tem um Jesus que é do povo, tipo, sei lá, é praticamente um, né, como fala? É brasileiro? É, um brasileiro, bem brasileiro ainda por cima. O cara, assim, bem do povo, as tomadas, o filme é mais quente, as tomadas são mais próximas. Aí entra também, acho que é um tema interessante, o Jack Huston, não que ele seja um típico judeu da Galileia e tal, mas ele tá muito mais próximo do que um loiro de olho azul altão que era o Charlton Heston, né? Uhum. Você não diria isso, não falaria, nossa, esse cara deve ser judeu, né? Deve ser um cara da época de Jesus, de Jerusalém e tudo mais. Então eu acho que, assim, é interessante analisar isso. E querendo ou não, hoje a gente vive um mundo, a gente vive um ambiente em que os atores estão mais próximos da gente, os filmes são mais próximos, a gente vê filme com mais facilidade, eles chegam mais rápido em casa, passam pelo cinema mais rápido do que naquela época, e também tem a questão de que a nossa expectativa é de se aproximar. A gente não hoje em dia, né, o típico cinema de hoje não é um cinema que afasta a gente e fala, admire esse filme. Não, ele aproxima. A gente tá perto, a gente quer sentir as dores, sentir o peso do personagem, do protagonista, de quem for. E antes não tanto, antes era uma coisa um pouco mais afastada. Não sei se vocês concordam, se vocês entendem isso que eu tô viajando aqui, mas foi um negócio que eu senti muito quando eu tava vendo esse filme. O Huston chegou a falar que, diferente do de 59, justamente por essa figura altiva, como você falou, do Charlton, esse Judas é um menino que se torna homem durante toda a jornada do filme. Então ele frisa essa questão do crescimento, da jornada dele de amadurecimento durante o filme. Faz sentido mesmo. E deixa a gente mais próximo, né, assim. E até a própria forma de se mostrar o ambiente, de não ser aquela música épica e aquelas, né, isso aproxima a gente mais, deixa a gente mais, se identifica muito mais, né? Se a gente for comparar, né, realmente as duas obras, que eu acho até que é muito difícil da gente comparar, principalmente no sentido da grandiosidade de cada uma, né, quer dizer, Ben-Hur foi muito pouco divulgado aqui no Brasil, ele não tá tendo tanta bilheteria quanto, sei lá, algum outro grande filme, algum grande blockbuster e tal, enquanto o filme de 59, ele foi realmente um épico, ele marcou uma época e tal. Então é difícil da gente comparar nesse sentido de tamanho, de significado de cada filme. Agora sim, a gente pode comparar algumas coisas técnicas mesmo, né? Por exemplo, o filme antigo tem 3 horas e 40. A gente tem muito mais cenas contemplativas, a gente tem uma narrativa muito mais lenta, né? Momentos muito mais simbólicos lá do que a gente tem aqui. Aqui a gente tem um filme muito mais de ação, muito mais rápido, ele tem justamente isso que a Nayara falou, de uma narrativa mais, vamos dizer, até mais concisa, né, porque ele realmente traz pra perto, ele mostra rapidamente a história deles e tal, e no Ben-Hur de 59, não, tem muita coisa que é dita, tipo,
o próprio Massala, ele fala, né, que eu morei aqui em Jerusalém na minha infância, o Judah era tipo um irmão pra mim e tal, mas tipo, você não sente isso num primeiro momento porque ele disse, mas você sente isso depois, com a convivência deles e tal. Então tudo isso foi ilustrado agora em um tempo mais curto. E outra coisa também o filme de 59 custou 15 milhões de dólares e esse novo filme da Paramount custou 100 milhões de dólares. Então a gente já consegue perceber a diferença, inclusive, de tamanho da própria indústria de um tempo pro outro. E questão de inflação isso, também. Quanto evoluiu, você quer dizer, né? O quanto evoluiu. Mas também tem uma questão. O de 59, ele era uma produção gigantesca, né? Ele foi feito lá na Cinecittà, lá na Itália, né? Em Roma, que era justamente para aproveitar o investimento, e era tipo uma tacada de grande investimento da MGM, que tava com várias dificuldades financeiras. Ela investiu muito, mas mesmo assim tava com várias dificuldades. Tanto que o objetivo era fazer um grande blockbuster da época, né? E deu certo, porque ganhou 11 Oscars. Inclusive, né? Com a história da câmera, né? Que a gente viu que foram feitas câmeras pro filme de 59. Exatamente. Específicas a MGM fez câmeras, né, específicas para fazer as cenas lá das bigas, da corrida de bigas clássica. E assim, dá para perceber isso, né? Assim, se você lembrar dos filmes da época, você fala, meu Deus, é um negócio, assim, muito grandioso. Até mais do que esse Ben-Hur hoje. Não, por mais que, em termos de números, pareça que ele custou muito mais caro e tal, mas ele não, pro que a gente tá acostumado hoje, ele não soa grandioso. Ele é um filme. Proporcionalmente, Não, e aí tem outra coisa, né? A gente tá falando de um filme de 59 que trouxe muita evolução pro mercado em que ele tava, assim. O fato dele ter construído câmera, dele ter trazido uma narrativa justamente da corrida das bigas, a própria cena de 59 do filme do mar, né? Já é uma cena também bastante icônica, né? A guerra dos navios ali e tal. Então, assim, você tem bastante coisa do filme de 59 que era uma novidade. Então, não à toa é um filme que foi indicado para 12 Oscars e venceu em 11 categorias, né? De que ele foi nomeado, inclusive melhor filme. Porque ele tem essa série de movimentos inovadores. Aqui, nesse Ben-Hur, a gente tá falando de um filme que ele vem pro mercado em um momento que a gente já tá saturado de uma série de filmes de ação, de um monte de cenas que a gente já viu, que a gente já conhece, que já sabe que é possível fazer. De remakes e regravações. Exato. E readaptações. Por isso que eu acho que o Timur foi bastante feliz nas cenas em que ele usa, por exemplo, essa câmera mais intimista que a gente falou aqui. Por exemplo, a própria cena do conflito dos navios, ele não mostrar o externo já é uma forma de você justamente aproximar o público do personagem, aproximar inclusive do conflito. No filme de 59 a gente vê os navios de longe se bombardeando. Outro, né? Exato. Aqui não, aqui a gente vê Flash entrando pela janelinha e acertando o cara do lado dele. E mesmo quando os navios colidem aqui, a cena é muito bonita, assim, de se ver, muito bem montada, né? Porque o navio atravessa, quase acerta ele, tem toda uma plástica diferente ali. Então acho que o Timur, ele foi feliz nisso. E com 3D imersivo, né? Pra ajudar nessa sensação. Aí me diz uma coisa, a gente não viu o filme em 3D, você viu então, né? Sim, no 3D no IMAX, a cabine foi lá. E aí, nesse filme, ele faz realmente essa diferença? Nas duas cenas principais, em sequências de ação. Nas galés, essa sensação das flechas, tudo, e na cena das bigas mesmo. Na sequência das bigas, que também deixa essa imersão. Ali eu acho que vale a pena. O resto é mais figurativo. É bom saber, inclusive, porque ele tem, né, já também esse teor do 3D e tal, e a gente assistiu aqui sem ser, e assim, já trazia essa imersão, né, já trazia uma sequência muito boa. A própria cena das bigas, realmente, tem momentos ali que parece que ele instalou uma GoPro em quem tá lá correndo e tal, e você tem a sensação que você tá ali. Então, assim, eu acho isso no muito meio, feliz. Tá embaixo, né? E como essa cena, ela é violenta e rápida, né? Ela ganha essa dimensão, assim, você consegue sentir o tamanho da corrida, sentir
sentir o tamanho do perigo da corrida e a velocidade também, né? Os cavalos parece que são carros de Fórmula 1, assim. Impressionante a velocidade e tal, que para uma época como era essa época, né? Vamos dizer aí, essa época de 26 depois de Cristo, né? E esse tipo de coisa realmente devia ser rápido aos olhos deles, né? Quer dizer, o cavalo, 4 cavalos passando devia ser algo monstruoso de rápido, que hoje talvez a gente não sinta tanto essa velocidade porque a gente tem outros parâmetros de comparação. Agora, para eles, eu acho isso muito bacana, assim. Eu acho que essa foi a grande novidade que o Timor trouxe dentro desse filme, que ele foi feliz nessas adaptações, né? Mas eu confesso que eu acho que, em termos de montagem, por exemplo, o de 59 é muito melhor. Porque ele consegue localizar a gente, né? De aproximar, depois amplia, você vê como é que tá a corrida, quem tá ganhando, quem tá sendo derrubado, etc. Nesse não, é aquela bagunça que no fim das contas a gente tá acostumado já, né? Do tipo, mas poderia ser muito melhor. Quem fez isso muito bem, que eu sempre vou citar, né? Pra toda a eternidade, o Mad Max da Estrada da Fúria, que faz isso, né? Aproxima, ó, a ação, sai, vai pra longe, mostra, situa todo mundo na ação, faz a gente entender o que tá acontecendo. Nesse tem momentos que você fala, meu Deus, não entendi. Não chega a ser um Transformers, não é isso. Mas tem uns momentos em que isso acontece, então eu acho interessante de pensar isso mesmo, né? Essa coisa das bigas ela tem alguns momentos que você fala, tá bom, bacana, mas não é tão inovador e tão grandioso pra hoje como foi, e obviamente que nem foi o objetivo do Timur. Mas uma coisa que eu achei interessante, que acho que ele já, e que também é uma forma que esse Ben-Hur tem de conversar com o clássico de 59 ou com qualquer outra adaptação que alguém já tenha visto, teve até uma série britânica razoavelmente recente, né? Que ele começa com essa cena das bigas, então é meio que tipo, fica tranquilo, vai ter essa cena que todo mundo sabe que tem mesmo, que tá todo mundo esperando, relaxa. Mas aqui eu vou te contar uma história com tons épicos, que vai ser narrada pelo Morgan Freeman, então calma lá, espera aqui que daqui a pouco volta. E aí ele vai lá e conta a história. Eu achei isso interessante. É uma forma de conversar, né, com o que a gente já conhece, ou o que muita gente já conhece, né? E aí eu ia perguntar, Nayara, o que você achou das interpretações? A gente tem aí, obviamente, que talvez o nome mais conhecido desse elenco seja do Toby Kebbell, né? Que é um cara que já vem fazendo alguns filmes, estava no Quarteto Fantástico, por exemplo. Acho que do Morgan Freeman, hein? É isso que eu ia falar. Não, o do Morgan Freeman, mas eu digo assim, dos principais, né? Dos dois atores principais, ele é o Toby Kebbell, é o que mais conhecido ali, que talvez tivesse mais chamariz pra levar a gente pro cinema, né? Mas o que você achou dos atores? Tanto, óbvio, né? Do Morgan Freeman, do próprio Rodrigo Santoro e tal. Você gosta da interpretação dele? Você acha que o Jack Huston, ele dá conta do recado? Eu acho que os dois dão conta do recado, assim. Não chega a ser nada, assim, extraordinário, mas eles conseguem passar muito bem, acho que, as dúvidas dos personagens. Uma coisa que eu acho interessante nesse Judas, 2016, tá mais próximo dos rebeldes judeus, assim. Algo que estava muito, assim, distante. Ele só falava com Messala no de 59, e dessa vez ele tá mais ativo. Então, essa mudança, essas 3 fases, assim, do Judas, eu acho que ele consegue dar muito dar conta disso, assim. O Morgan Freeman faz o Morgan Freeman de sempre, né? Já começa com a voz de Deus, né? E o Santoro me surpreende, assim. Eu acho que ele tem um espaço que você não imaginaria também que ele ia ter muito, né? Pelo menos eu não imaginaria que ele ia ter muito espaço. Mas eu acho que ele dá conta bem, assim, do sofrimento. E o modo como ele falou do personagem e tudo mais durante a coletiva, você percebe que foi importante pra ele, assim. Chegou a se emocionar quando ele tava lembrando da cena da crucificação, então foi algo importante, assim, pra ele. Espero que siga, né? Pra que ele consiga outros papéis um pouco maiores, né? Agora eu vou te falar uma coisa, eu não sei se você concorda com isso, mas eu tenho um problema com o personagem Jesus Cristo, porque a gente já viu ele em trocentas coisas, sabe? As frases. Então, assim, ele é muito batido já. Então, quando a gente vê, é óbvio que caindo no colo de um ator talentoso como o Rodrigo Santoro a gente fica esperando ali, assim, mas não foge muito, sabe? Não
é aquela coisa assim que você fala, nossa, ele surpreendeu nos minutos que ele teve de cena, né? É realmente como você falou. Ele deu conta do recado, assim, tipo, ok. Então, mas é justamente porque, apesar de ele ter essas falas, assim, são muito pontuais, não tem um aprofundamento da personagem, no caso, né, de Jesus, enfim. O aprofundamento, talvez, o máximo que eles consigam é justamente dessa questão que vocês falaram, dele ser terreno, ser um Jesus Cristo mais humano do que messiânico. Eu gosto muito de algumas sutilezas das atuações, assim. Não que sejam, nossa, meu Deus, maiores atuações. Não é isso. Mas, assim, o Rodrigo Santoro conseguiu falar algumas coisas que estão na Bíblia, né, umas falas de Jesus que a gente conhece ou que a gente tem noção por conta de tudo que a gente já viu, de uma forma que soa real, que não soa como se ele estivesse fazendo um discurso ou como se tivesse escrito. Não, soa como alguém que tá falando aquilo de uma forma natural. Eu achei que ele foi legal nisso, assim. Mas, por exemplo, aquela última cena da crucificação, pra você não soou ali, tipo, ele vai falar de novo, eles não sabem o que fazem e tal, tipo, ali era tipo, ok, mas assim, mas ele fala de um jeito que soa verdadeiro, não é, não sei, eu achei, isso. E eu achei muito legal, assim, a hora que ele vai ajudar um cara que é leproso, né, ele vai acolher esse cara e ele também, o jeito que ele tá falando lá, são falas que a gente esperaria de Jesus, né, mas não é uma coisa que parece que ele tá lendo, eu senti isso, eu senti que ele se esforçou muito pra fazer parecer que é um cara tentando, tipo, gente, perdoem as pessoas, lá, mas de uma forma um pouquinho menos... Então, eu me surpreendo com ele muito mais nessas cenas em que traz uma visão, assim, traz um Jesus fora do seu contexto, vamos dizer, comum, com o contexto que a gente vê com mais frequência, tipo, ele sendo traído, ele crucificado, próprio ele sendo linchado na rua e tal. Todos esses são contextos que já foram repetidos muitas vezes. Eu gosto da atuação do Rodrigo nesses momentos, assim, no momento que ele tem a primeira discussão com o Judas, por exemplo, que você já olha pra ele e fala, opa, ali tem um cara diferente. Sim. Ou quando ele ajuda o Judas quando ele tá no chão. Sim, aí aquilo ali mostra um Jesus diferente, sim, entendeu? E com uma presença que você fala, uma presença diferente. Saquei que ele é tipo, que ele intimida pelo simples fato de existir, né? Mas assim, por exemplo, eu gostei também de alguns momentos do Toby Kebbell, ou Kebbell, que eu nunca lembro, mas eu gosto muito desse ator, eu acho que ele manda muito, assim. Eu acho que ele ainda vai, tipo, ganhar Oscar, sabe? Então, nesse filme, ele é um que mais tem chance de ganhar prêmios, assim, eu acho que ele é muito bom. E ele dá umas sutilezas que você percebe, tipo, você percebe que ele tá com um cagaço, assim, sabe? Vou ter que enfrentar uma corrida que eu tô ganhando e eu sei que é com o Judas, que o Judas tá voltando. Você percebe que ele fica dividido em alguns momentos, mas que ele é movido, claro, não é uma coisa que fala, meu Deus, Heath Ledger, Coringa, não é isso, mas é uma coisa que você sente essa dualidade, você sente sutileza disso, você sente que ele foi tocado pela guerra, ele tá movido por ser um romano, por se provar um romano diante do Pôncio Pilatos, mas ele nutre alguma coisa, ele tem algum tipo de sentimento pelo Ben-Hur, mas obviamente que gera toda essa raiva e tal. Eu gostei disso, sabe? Você sente isso, e muito mais por esforço, eu senti isso, né? Muito mais por esforço do Toby Kebbell do que do roteiro, por exemplo, que tem lá as suas falhas, assim, tem alguns momentos que você fala, do nada o cara foi embora pra Roma, sabe? Tem umas coisas assim, sabe? Tá bom, mas calma aí, me explica direito porque que de repente ele voltou e, sabe, assim, tem alguns momentos que você fica meio assim, sabe? Mas por esforço do Toby Kebbell, não. Por esforço dele, você sente essa sutileza, né? The Roman Empire expands with unrelenting force. Today we celebrate the power of Rome. They rule with intimidation, fear, and death. Welcome home, brother. Please, I need you to tell me who Rome's enemies are. Salah, I won't name names. Stamp out revolt in every corner of the empire. Esse trabalho deles e da direção em conjunto consegue sustentar o filme até a cena das bigas. Pra mim, o filme perde um pouco do valor dali pra frente. O quanto ele se torna aquele terceiro ato apressado. E tudo parece muito mais falso. A reconciliação deles, tudo mais. Apesar da gente saber ali, mais ou menos, tudo é muito mais falso. A cura da mãe, da irmã, como acontece, não sei.
pra mim ali dá uma empacada. Sabe o que me parece? Já que a gente vem num histórico aí que mudaram o Batman vs Superman, picotaram o Esquadrão Suicida. Tipo, a impressão que dá é que o filme tava... E pra mim seria lindo se ele terminasse lá com a crucificação de Jesus, né? Pra mim ele seria lindo se ele terminasse lá. A impressão que dá é que alguém chegou um produtor, assim, galera, a gente precisa dar um final de novela das 8 do Brasil, porque a gente precisa conquistar esse grande público que gosta de finais fechados, de finais muito fechadinhos. E aí vamos fazer aquele drama final e tal. Eu acho que dá essa impressão, porque ele muda um pouco o tom. Sei lá, você vai falar assim, virou novela da Record, sabe? Novela bíblica. O final do filme, ele acaba, de certa forma, sendo parecido com o final do livro, porque no final do livro, quando Jesus ele morre na cruz, tipo, que ele vê que o Ben-Hur tá lá, meio que assim, ele ajuda o Ben-Hur, né? Fazendo o último milagre dele seria curar a mãe e a irmã dele da lepra. E só que no livro, o que acontece? O Ben-Hur vai lá com aquela tribo lá do personagem do Morgan Freeman, ele se converte como cristão e ele acaba fundando uma igreja cristã clandestina lá no reinado do imperador Nero, e que era bem na época que os cristãos começaram a ser jogados aos leões, né? E acho que o final do filme podia ter seguido essa linha, e não como ele fez mais ou menos isso, com ele indo embora com o pessoal da tribo lá do Ildarim, e só que vai lá no Messala e o Messala tem essa redenção. Fica bonzinho de novo, eles se abraçam e tudo mais. Porque no livro não tem isso. No livro o Messala ele é morto. Acho que a filha do Baltazar, ela vai lá, ela tava puta com os romanos e acaba de matar o Messala que tava ferido, entendeu? Nisso eu acho que o de 59, justamente por ter, tudo bem, tem 3 horas e 40, mas ele consegue ter tempo pra trabalhar isso. O Messala morre, mas ele tem tempo de conversar ainda antes com Judas. Toda a questão até ele encontrar... Exato, porque você tem tempo para trabalhar isso. A sensação que dá, justamente, que nem a Rafa falou, que quando termina a sequência das bigas, você sente, putz, é o fim do filme, mas tudo bem, você sabe que ainda tem pontas a serem fechadas. Só que aí, justamente, eles querem amarrar isso de qualquer jeito. E aí esse pra mim é o problema. Eu acho que aí a gente parte pra um clichê roteirístico, vamos dizer assim, porque assim, eu acho que ele esbarra em alguns momentos nisso mesmo. O primeiro, que seria justamente esse final feliz, épico, em que ninguém morreu e que tá todo mundo feliz e há redenção e todo mundo se perdoa. O segundo você vê vários momentos gatilhos que eles usam, até ao decorrer do filme, daqueles flashbacks, sabe? Tipo, tem momentos que eles fazem uns flashbacks que você fala assim, cara, não precisava disso, não precisava ter esse flashback agora, eles poderiam ter dado um outro gatilho, sabe? Por exemplo, no momento em que o Messala tá correndo junto com o Judas nas bigas, e aí o Messala começa a chicotear o Judas, tem um flashback que mostra o Judas de novo no navio, levando chicotada lá no navio, e aí o Judas na biga pega o chicote do Messala. Tipo, não precisava disso, eles poderiam ter usado outros artifícios, tipo, o próprio tambor do navio, né, poderia ter entrado ali. Em outros momentos eles fazem isso, né, até quando eles recordam deles correndo e tal. Então, assim, você percebe alguns clichês dessa parte de roteiro mesmo. E aí, talvez até um pouco desse final que, assim, ele derrapa muito nesse sentido de, tipo, não, a gente precisa mostrar a redenção, a gente tem que mostrar que eles ficaram bem e tal. Então, assim, é um filme que ele escorrega realmente nesse terceiro ato, eu também acho. E tem uma coisa que eu acho também é complicado, porque, assim, no clássico de 59, terminou a Corrida das Bigas, você tem um final, alguém pode até criticar e falar assim, é um final arrastado, porque ele volta, ele não sei o que, e procura a mãe, e nananã, e Jesus, e vai acontecendo. Só que, nesses épicos, um filme de 3 horas e 40, você espera que tenha um tom mais lento, e você não espera essa estrutura básica de roteiro, né, quando um filme muito épico, você sabe que vai ter, tipo, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, né, que, tipo, termina, ainda vão voltar pra lá, vão encontrar não sei quem, vão voltar pra terra dos hobbits lá. É o mesmo esquema, então tem todo um final longo. Num filme bem mais curto, né, tem 2 horas esse Ben-Hur, você que tá com uma estrutura bem mais, vou te chamar de tradicional, mas na verdade é mais típica, né, do filme, tipo, até tal ponto, você tem ponto de virada, etc. Chega nesse final, você espera o final enxuto. Sim. Terminou,
me fala aí e finaliza. E não, e daí então ele mesmo que não seja tão longo quanto o final do clássico, ele soa mais arrastado e pior, mais forçado. Porque, tipo, você fala assim, meu Deus, ele não morre, sabe assim... Pera aí, ele não morre e eles se abraçam meio que do nada e aí reencontra todo mundo no final de novela, entendeu? Então é meio... Não, mas eu acho até que no filme de 59 a gente tem algumas soluções que são muito mais redondas, assim, elas são muito mais fechadas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. No momento em que o próprio Judas começa a voltar pra civilização, né, depois que ele virou escravo e tal, o argumento pra ele voltar à civilização é muito melhor construído. Tipo, ele era escravo dentro de um barco, o barco afunda e ele salva um comandante do barco. E esse comandante, por ser grato a ele, acaba ajudando ele a se reintegrar lá na sociedade, ajudar ele e tal. Dá um nome romano pra ele. Dá um nome romano pra ele e tal. E ele já ganha um certo status ali. E aí, quando ele volta pra Jerusalém pra competir contra o Messala, ele já volta de uma outra forma. Ele volta muito mais imponente, ele volta muito mais confiante e tal. Aqui, nesse filme atual, ele tem um golpe de sorte, na verdade, né? Porque o navio naufraga, ele fica alto mar e é encontrado na areia por um cara que por acaso tem uma biga e é um cara que compete e tal. Sim, e por acaso, e ele por acaso, entre aspas, sabe de cavalo e vou conquistar esse cara. Então, daí aí ele puxa pra esse golpe de sorte, sabe? No filme de 59 não, é justificado. O fato dele estar dentro do navio, tinha lá um comandante, o navio afundou, óbvio, e ele foi lá e salvou o cara, entendeu? Sim, e mostra até uma força maior do Ben-Hur no sentido de... Exato. Porque o cara, ele meio que conquista esse cara com uma certa determinação, né? Sim, coisa que não acontece nesse, isso é verdade. E outra coisa que eu acho interessante da gente observar também é que a gente tá falando de um filme de 59 onde a gente tinha muito mais, né, argumentos tradicionais, a gente tinha uma sociedade muito mais engessada em vários aspectos, e a gente tá falando de um filme em que mostrava um herói, ele sai da riqueza, vai pra pobreza, é escravizado, volta pra se vingar e tal, fazendo tudo isso sem estar casado, sendo solteiro, ele se apaixonou no filme ali e tal, mas ele fica solteiro. Nesse filme atual, é engraçado como a narrativa ela se prende mais nessa coisa tradicional, né? Quer dizer, o Judah, ele, no começo do filme, ele vai atrás da amada dele, é porque ela ia se casar com outro, ele rouba ela, daí ele se casa, daí ela consegue fugir, daí ele tem aquela história de amor com ela ali e tal. Ainda tem o Messala com a irmã dele, que, tipo, não tinha necessidade nenhuma. Que acaba sendo uma coisa muito rasa também, né? A forma como eles são relacionados, né? Tanto o Messala com a irmã dele, quanto ele com a Esther, né? São relacionamentos, assim, que, tipo, é só pra mostrar que tem, assim. Apesar de que o relacionamento dele com a Esther é um pouco mais aprofundado, sim. A Esther traz algumas coisas, mas ainda assim, a narrativa traz de novo essa coisa do, sabe, do grande amor, de voltar ali e traz. No filme de 59 é uma coisa muito mais de redenção por ele mesmo, sabe? Por ele querer ir atrás da família, pela traição. A Esther do filme de 59, ela é uma figura muito mais interessante, eu acho. Porque ela é tipo a pessoa, aquela mulher que sofre e não se deixa abater, né? e tá sempre, sabe assim, ela é a ligação, nesse filme também, mas a Esther, ela é meio que a ligação principal do Ben-Hur com Jesus. No clássico de 59, você sente muito mais por que ela seria uma mulher, digamos que, não santa no sentido de ser uma santinha, mas muito mais conectada com o divino, porque ela é essa pessoa forte, que tem essa força que vem só de quem tem alguma crença, de quem tem alguma ligação e tal, do que com a Esther desse filme, que assim, tá legal, eu acho que a Nazanin Boniadi, ela manda bem, mas ela não tem esse peso tão grande, ela não tem essa carga, né? E desde o começo, não sei se vocês percebem, mas o simples fato de que lá no clássico ela deixa de seguir um caminho e ficar naquele lugar mais abandonado e tal, faz com que ela seja muito mais forte do que ele foi embora
e eu tô aqui dando comida pra galera e tal, sabe, não sei, eu acho que consegue dar um peso, e acho que a atriz também de 59 também conseguiu trazer uma carga um pouco mais interessante. A Esther original ainda tem o peso dela ter que cuidar do pai, né? Então eu acho que isso ajuda a fortalecer a personagem, assim. A personagem atual ainda tenta pincelar essa importância, justamente como vocês falaram, questão de Jesus, mas ela fica ainda um pouco mais aleatória ainda. Não tem a mesma profundidade. Quanto à irmã, é bem puxado, especialmente por causa do final, né? Ela depois de tudo aquilo que ela passou, ela perdoar o Messala, assim, simplesmente dar água pro vinho, é um milagre mesmo. É um milagre de Jesus mesmo. Esse foi o maior, né? Esse é o maior milagre dele, né? Fazer ela perdoar o cara. Pois é. Nair, você não acha que, tipo, o começo do filme, ele traz realmente muito mais essa profundidade de relação entre o Judah e o Messala, mas ele também expõe tanto a figura da mãe quanto a figura da irmã, né? Ele expõe mais isso. A mãe, ela chega a ter até uma dualidade ali no começo, você não sentiu, assim, que ela... Parece que ela gosta do Messala, mas ao mesmo tempo não muito. Acho que ela ainda naquele prólogo, ela ainda o vê como um agregado na família, né? Quando ele retorna, que aí eu acho que talvez o peso da culpa faz com que ela receba ele de braços abertos, assim. Mas você percebe isso mais do que ele estar num alto posto romano, você percebe que é a culpa de ter abandonado ele à própria sorte mesmo. Todos os atores funcionam bem. Eu achei muito interessante o Messala ser esse personagem que, como o Dani já falou aqui, né, que o próprio Toby Kebbell, ele traz um pouco também dessa dúvida. Você percebe que todos os atos dele, quando são atos que vão contra a família Ur, né, a família do Ben-Hur, você percebe que ele fica incomodado, assim, que ele não se sente 100% confortável em, tipo, prejudicar eles, mas que por algum momento ele tem que fazer aquilo. E diferente do filme de 59, eu acho que isso encaixa bem aqui, porque no filme de 59 ele muda da água pro vinho. Em um momento ele tá realmente amando a família, no momento seguinte ele já odeia, já não tá nem aí, inclusive descobre que a família tá sendo acusada de forma injusta e aí ele ainda vira pro Judah e fala: se eu fizer de você um exemplo, você vai me ajudar porque as pessoas vão me temer, eu tô tratando de uma pessoa que é do alto escalão judeu aqui, então todo mundo vai ver que se eu tô tratando com você, os outros mais inferiores a você vão ficar com medo. Então, assim, o Messala no filme de 59, ele muda completamente. Mas como a gente não tem esse background de convívio entre o Messala e o Ben-Hur, você até compra aquela ideia. Tá bom, ele mudou, mas a gente também não tem muita ideia do convívio deles e tal. E aqui, como a gente viu eles pequenos, a gente vê o Messala carregando o Judah pra casa depois de um puta acidente feio lá com o cachorro. Você pega e fala: meu, esses dois realmente têm uma relação de irmão ali. Então faz sentido realmente o Messala se sentir incomodado pra tomar atitude contra o Ben-Hur ou contra a família do Ben-Hur. E aí entra a figura daquele outro general ali que fica do lado dele, que toda hora pressiona ele a fazer alguma coisa. Então ele vira e fica: e aí, Messala, você não vai fazer nada? Aconteceu ali um negócio, você não vai fazer nada ali, cara? Faz alguma coisa e tal. Então rola isso, e eu acho que isso é bem encaixado dentro da narrativa, entendeu? Eu acho que é uma opção do roteiro justamente suprimir aquela parte de 59 que a gente tava falando antes, dele ter salvado o general e tudo mais. Eles tiram isso e preferem pensar ali, putz, eles falam ali do acidente ali no início de 59, por que a gente não foca aqui nisso e faz esse prólogo? Isso é muito interessante, ele ajuda nesse alicerce entre Messala e o Ben-Hur, e aí os dois acabam caminhando melhor com isso. Outra coisa que é interessante da gente ver dessa relação entre eles é justamente o ódio, né? Porque no filme de 59, o Ben-Hur, ele é um cara que ele tá compelido a se vingar, mas a própria atuação lá do Charlton Heston é uma atuação muito mais contida, né? Uma atuação muito mais assim, um ódio fraco interno. O Charlton Heston, se for ver bem, ele era um galanzão que não tava assim, sei lá, a impressão que eu tenho. Eu não acho que ele ganhou o Oscar de melhor ator na época, mas eu não acho que tenha sido, nossa, que atuação, entendeu? Acho que
da época, né, Daniel? É que hoje em dia já tem... A própria arte da atuação foi evoluindo, né? Eu acho que tem um pouco isso, sim, que o Henrique tá falando. Principalmente porque no filme de 59 você vê alguns planos sequências, assim, de diálogo, assim, compridos. E você percebe justamente que a diferença de filmagem, os filmes antigos, eles tinham um ar muito mais teatral, né, Henrique? Uma coisa que às vezes podia até puxar um pouco mais até pro cartunesco, assim, em alguns momentos, né? Cara, eu acho que não. Se você pegar grandes atores da década de 50, assim, por exemplo, tem o James Dean, que chegou a ganhar... acho que ele chegou a ganhar Oscar, se eu não me engano. Tem uns filmes dele, você fala, mano, o cara é muito bom. O Humphrey Bogart era, tipo, sabe, assim, fenomenal, assim, de atuação. Então, assim, naquela época tinha atuações sensacionais. Não, tinha, sem dúvida. E, assim, eu acho que o Charlton Heston não é um cara que você fala assim, nossa, esse ator era muito foda. Não, ele tinha uma importância pra época. Ok, ganhou o Oscar, o filme também devia estar o mais hypado do mundo no ano em que ele concorreu, né, tipo, ao Oscar, mas não sei, eu particularmente acho que assim, ele tá bom, mas não tá tão maravilhoso. E daí ele, no fim das contas, pra mim, assim, ele não tá tão longe do que o Jack Huston faz, entendeu? Apesar de serem realmente Ben-Hurs diferentes. Mas eu acho assim, Dani, daí eu não sei, o Henrique pode me ajudar, mas eu acho que o que o Henrique quis dizer em relação a esse negócio da época é que, assim, se você pega uma cena do Ben-Hur de 59, ele vai confrontar querendo saber onde é que tá a mãe e onde é que tá a irmã. O Ben-Hur do Charlton Heston, ele foge, ele chega até o sala e questiona, cadê minha mãe, cadê minha irmã e tal, e ali você tem uma atuação muito intensa do Charlton Heston e é quase que um plano sequência, assim, porque a câmera ela fica parada em um plano mais aberto e você vê o Judah de um lado, o Messala do outro, e aí eles vão conversando e tal. Em alguns momentos você tem alguns cortes que mostra o rosto do Judah, do Charlton Heston, com ódio ali e tal, mas aquela cena, aquele plano em si, é um plano longo, em que você tem picos de emoção nele. Hoje, se você pega uma cena de dramaticidade como essa, e aí você foca no Jack Huston, Toby Kebbell, o cara vai lá dar um close na cara dele, daí já mostra ele babando, ele suando, ele não sei o que, entendeu? Ele tem muito mais dinâmica na hora, então você acaba maquiando, às vezes, com a própria edição e com a própria gravação ali na hora, você maqueia um pouco a atuação do cara, sendo que antigamente como você tinha esses planos longos, o cara tinha que manter aquilo ali por mais tempo, entendeu? Eu acho que foi isso que o Henrique quis dizer, e foi o que eu digo que eu concordei com ele. Foi isso, Henrique? Não? É isso mesmo, Rafa, e foi até também do próprio ator, né? A Nayara citou antes dos 10 Mandamentos, e tem um outro filme bem antigão também, que eu sempre assistia com meu avô, né, que é onde eu assistia bastante o Ben-Hur, esse de 59, que era o próprio El Cid, né, que é um filme também muito, muito legal, com o Charlton Heston, que é mais ou menos o mesmo personagem, a história similar, então foi isso que eu quis dizer. Uma coisa que eu gostei bastante do Ben-Hur, as cenas de legionários, assim, de legiões. A hora que os romanos chegam mesmo lá em Jerusalém, aquela cena deles falando aquela marcha, né, eles marchando, e depois mesmo eles lá no navio remando, também ritmado, né? Cara, eu achei isso tão legal, mas tão legal, assim, tão bem feito. Você se imagina naquela época, você vê a intensidade que é, como a massa, né, o volume de pessoas mesmo dos legionários, ele impõe assim um respeito, uma sensação até de impotência, né? O que é um cara contra aquele bando de soldados fortemente armado? Achei isso muito legal, assim, tanto pro filme antigo, se pensar que foi feito naquela época, a parte da vestimenta, né? E quanto nesse também, que a parte dos legionários eu acho que não deixou a desejar, não. Não, e tem aquela questão dele ser mais próximo, né? Sim, com a câmera, né, mais focada. Ele consegue,
aí, aquilo que eu falei lá de ser um retrato do seu tempo, no sentido de o filme ser um produto do seu tempo, tipo, hoje o cinema pede, de uma certa forma, as pessoas querem se sentir próximas. Então, ele não é aquela coisa assim, tô te retratando uma coisa... Porque o épico, ele pressupõe uma distância, né? Então, a partir do momento em que esse não tem esse tom de ser épico, ele dá essa proximidade que faz com que você realmente se sintam mais próximos de viver daquilo, né? Você sente os corpos, você vê as pessoas movimentando. Isso eu acho bem interessante, assim. Eu acho muito, muito legal. É uma das coisas que eu mais gosto de viajar nisso, assim. Já que tem um filme recente e um filme clássico de mais de 60 anos atrás. 60 anos atrás, dá? Não. Por aí. 59, quase 60. Quase 60, 50 e poucos anos atrás. Você conseguir fazer esses paralelos mesmo, no sentido de analisar o filme, não só do ponto de vista cinematográfico, mas até histórico, né? Que tipo de retrato artístico se exercia naquela época, o tipo de retrato artístico se exerce hoje, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, esse filme, ele é mais focado e mais preocupado em mostrar a luta das pessoas, né? A luta dos povos, né? Então tem os romanos, tem os judeus, os zelotes que estavam contrários à dominação romana. No caso, tem até a questão do Morgan Freeman, né? É negro e ele comenta, até ele fala assim, se você acha que só por causa de 5 anos nas galeras você sabe que é sofrer, né? Ele já dá um ar do tipo, você não sabe de nada, inocente, do tipo, sofri também, cala sua boca. Isso tudo, acho que traz um debate que em 59 não se pedia e não se preocupava tanto, que querendo ou não é importante pra hoje, que é a questão não é só o perdão do ser humano em relação a outro ser humano, é o perdão de um povo em relação a outro povo. Hoje em dia, a preocupação entre, sei lá, Israel e Palestina, os conflitos estão muito mais evidentes, a questão da imigração que é super complexa hoje em dia, de gente da Síria e de outros ambientes até, do norte da África principalmente, indo pra Europa. Você tem essa coisa dos povos, das religiões, de guerras movidas por religiões e tudo mais, muito mais evidente e muito mais sensível, né? Então eu acho isso legal, assim, o filme, querendo ou não, trouxe um pouco disso e reflete algo que em 59 não faria muito sentido ele refletir. Tanto que em 59 eles prendem o Ben-Hur porque a irmã dele esbarrou na telha. Sim, isso é um negócio até engraçado. Eu olhei e falei, mas meu Deus, esbarrou na telha, e é basicamente isso mesmo. Eu acho que vai de encontro até com o que a Nayara falou, né? No sentido de mostrar, inclusive, um Judah muito mais compelido a ajudar o povo, né? Dele tá muito mais, dele ter comprado muito mais a causa também, né? Do que precisa ser feito. Eu acho que o filme, ele realmente se esforça em tentar trazer esse apelo, né? Que vem pra fé, pra questões raciais e tal. Ele se esforça nesse sentido, né? De realmente tentar mostrar um pouco mais isso. São nesses pequenos detalhes, assim, que eu acho que ele ganhou alguns pontos, sabe? No sentido de realmente, tipo, trazer um pouco mais de inovação visual. Ele se inova em alguns momentos. Você percebe que é um filme que ele tenta encontrar sempre uma identidade, né? Porque ele sabe que ele tá vindo e ele tem uma assinatura pesada lá atrás de um filme que é um filme que marcou a época realmente. Então, ele reconhece essa história, ele sabe que ele precisa de algum momento trazer algumas coisas diferentes, e aí nesses discursos, nesses apelos visuais, em tentar trazer, pincelar algumas coisas da narrativa que é discutido lá no filme clássico e que não é mostrado, eu acho que isso torna o filme, no mínimo assim, charmoso, sabe? No mínimo atrativo pra você falar, pô, finalmente eu vou ver um Messiah junto com o Judah antigamente, né? O que foi aquele acidente? O que foi que aconteceu? Por que o Judah no filme de 59, ele fala, eu não vou trair meu povo, eu não vou isso, eu não vou aquilo e tal. Agora você vê um Judah caminhando pela multidão, comprando coisa, interagindo com o povo e tal, né? Ajudando realmente um que seria um rebelde ali. Ele inclusive discute um pouco essa relação de, tá bom, você é um rebelde, mas não é por aí, não é esse o caminho, né, que você tem que seguir e tal. Então eu acho que o filme, ele é feliz nesse sentido. Tem uma coisa até que eu ia ver com vocês, o que vocês acham, eu comentei com o Henrique na hora que a gente estava assistindo o filme, que é a questão do figurino. O que você achou do figurino do filme, Nayara? Eu acho que tá dentro do que se esperava mesmo, nada muito grandioso. A retratação deles ali, judeus, só que dentro da família ali, Ben-Hur é uma família de governadores, né? Então a diferença que se coloca entre a vestimenta dos zelotes e a vestimenta da família, eu acho que é bem situada.
adequada, assim. É porque eu tive a sensação em alguns momentos do figurino, ele às vezes destoar um pouco do filme, sabe? A gente assistindo, a gente até comentou, né, mas Henrique? Você acha na parte dos judeus, que eu acho mais fácil talvez se destoar na parte dos judeus do que nos romanos, porque na parte dos romanos é o básico que a gente já conhece. Eu acho que é justamente esse retrato dos judeus nobres que a gente não tá talvez tão acostumado, e aí eu teria que ter uma pesquisa assim mais histórica para ver se ali eles exageram um pouco na dose ou se é fidedigno. Entendi, o que eu e o Rafa a gente conversou era assim, por exemplo, Jesus aparece lá com uma camiseta, uma túnica lá, ele tem uma golinha em V, sabe assim? Eu acho que a direção de arte pecou um pouco, não a direção de arte, mas figurino, os modelos, né? do figurino mesmo, eles estão um pouquinho mais modernos do que eles podiam estar um pouco mais rústicos, eu acho que essa palavra encaixa bem, que realmente era, mas é só um ponto assim que tinha reparado já. Talvez das moças também, das personagens femininas, podia estar um pouco mais simples, assim como foi no filme de 59, você vê que era algo assim bem incrível mesmo, né? Talvez seja a questão que eles colocaram também de tentar modernizar o filme pela atuação, ser de uma maneira, digamos, eles falaram um estilo de atuação mais moderno e mais próximo do público atual, então talvez essa questão do figurino, por esses detalhes que você falou, que eu sinceramente eu não enxerguei, talvez seja essa a intenção também. Possível, pode ser também. Porque, assim, eu acho isso mesmo, eu acho que talvez tenha sido isso, talvez o figurino ele venha a conversar justamente com essa questão de trazer uma coisa mais atual, mas assim, por exemplo, principalmente na cena em que o Judah volta para Jerusalém, ele tá tentando se reencontrar lá com a mãe dele e tal, né? Ele veste lá tipo um casaco preto, e aí esse tipo de roupa assim que eu achava muito moderna, assim, sabe? Tipo, a metade dele tem uma textura lisa, depois no braço ele tem uma textura ondulada, daí no cotovelo volta a ficar liso, depois ondulado de novo. E aí eu olhava aquilo e falava, cara, isso não é de um cara que acabou de escravo, foi resgatado no mar e, sabe? Ele tinha que estar tá morando no deserto. Ele tinha tipo que estar com um trapo, sabe? Assim, ele tinha que estar arrebentado, sujo, entendeu? Uma coisa assim. Eu acho que é um pouco de direção. By Ralph Lauren, né? É por aí, é isso mesmo. Não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Sim. Eu acho que é tipo isso mesmo, é tipo o Ralph Lauren mesmo, porque assim, tem momentos, é realmente o que a Nayara falou, tipo, na parte dos romanos, ok, não foge muito, assim, mas assim, toda a sequência em que você vê o Judah, tipo, sabe, que vê ele bem, ou que vê ele, quando ele tá, principalmente nas cenas do Judah dentro de Jerusalém, você vê realmente isso, assim, tipo, ele sempre com uma camisa diferente, daí ele traz a manga da camisa, uma camisa comprida, daí ele traz a manga até o meio do braço, ele fica estilosinho, sabe, assim, então, tipo, é sempre um cara, ele tá moderninho, tá, tudo bem, pode ser que traga isso, porque, não, ele é um judeu de alto escalão, ele era um príncipe e tal, então ele tem coisas de qualidade e tal. Naquela altura ele podia ter ido pra casa dele, tinha um baú escondido cheio de moeda de ouro, sei lá, alguma coisa. Mas como vocês falaram, na volta dele como escravo, aí pesa mesmo. Pesa. Não, é verdade, concordo também. Isso foi uma coisa que a gente reparou lá na hora, que às vezes faz parte, né? O figurino ele faz parte justamente do diálogo com o espectador, né? Da narrativa em si. A mesma coisa a trilha sonora. Eu não achei, por exemplo, essa trilha sonora desse filme muito marcante, sabe? O filme de 59, ele trabalha com pouca trilha, né? Ele tem trilhas em momentos pontuais, assim, que precisa muito. Nossa, eles viram a mãe com lepra, aí toca uma música e tal, tipo, é assim no filme de 59. Aqui, ele não tem uma trilha muito marcante, né? Pelo contrário, né? No final, viram aquela musiquinha melodrama. Pop, e aí tem uma musiquinha pop no final, né? Tipo, Putz, realmente. É verdade. Ali que estraga.
Exatamente. Sei lá, é muito estranho, né? Tipo, do nada, você não jamais esperaria por uma música, nada a ver, não sei se é do última cantora pop famosa que tem, não sei. Não, a Andra Day é uma cantora pop, mas não é tão famosa, mas eu acho que foi pra seguir na trilha da Cia, né? Porque a Cia tá fazendo música de créditos pra um monte de filme, e aí eu acho que a Andra Day era mais barato, entendeu? Pode ser. Não, mas eu acho uma boa cantora. Eu nem reparei assim, eu nem acho que a música, o problema é a música em si, o problema é ela entrar ali naquele final e neles nem esperarem, quem sabe, talvez, tipo, entrar um pouco dos créditos pra colocar. A música entra na cena, então aí ali quebra totalmente. Exatamente, exatamente, acho que é aí que é o problema mesmo. Totalmente destoante. Tinha que ter começado, se fosse pra começar uma música lá na cena, tinha que ser uma música, sei lá, que... Os créditos subindo, né, já. Não, mas ou que se for pra entrar uma que remeta à época, sabe? Aquelas músicas hebraicas meio diferentes, assim, daí talvez faça sentido. De repente uma Enya da vida, né? Uma coisa... Aí faria um pouco mais sentido. Uma coisa mais épica, talvez pedisse pra Florence, sabe? Que conseguisse dar um peso, assim, pra música, nesse sentido. Um épico modernoso, assim. Né? No de 59, você falou de pontos cruciais que ela entra, eu acho muito incrível o momento do tambor nas galés, a sequência da edição e a trilha, aquilo ali dá um peso incrível, assim, tipo, eu assisti, tive que assistir meio que correndo, né, o de 59 pra fazer o texto, tava meio apertada, então assisti fazendo outras coisas aqui no computador. E aí, naquele momento, eu parei, sabe? Foi um dos momentos que eu consegui parar e, tipo, não fazer mais nada e assistir, de tão hipnotizante que consegue ser aquela sequência. Esse tipo de coisa que eu acho incrível. O que me encanta muito mais no filme de 59 é isso, é que eu acho que ele acaba sendo mais redondinho em algumas coisas, sabe? Ele acaba tendo pontos... Ele foi muito mais cuidadoso, né? Cuidadoso, realmente, por ser esse épico, tipo, vamos fazer um filmaço, então vamos lá e vamos fazer coisinha. Esse não, esse foi assim, vamos refilmar esse livro que, por um acaso, tem um clássico de vamos refilmar ele de um jeito... Foi uma aposta, uma ação, né? Foi uma aposta. Uma aposta. Exatamente. E engraçado, né, Nayara, daí eu não sei até onde que você viu isso, ou até onde que falaram, né, nas entrevistas e tal, mas a gente até sentiu que foi um filme que não foi muito divulgado, né? Ele não teve, assim, um plano de ação, alguma coisa interna aqui, pelo menos no Brasil, no sentido de tentar, sabe, bater mais no nome Ben-Hur, falar mais do clássico e tal. Mesmo os trailers e tal, a gente não teve tanta sequência de trailer, tantas outras coisas que a gente vê hoje, né, com mais frequência, principalmente com os blockbusters, né? Você percebeu isso? Teve alguma coisa nesse sentido que você percebeu? Então, eu acho que, primeiro, eles disseram, né, que a primeira sessão de imprensa foi aqui no Brasil. Eu acho que também foi um modo de ajustar ali a agenda dos atores e fazer aqui antes das Olimpíadas. Então, isso já meio que adiantou, acho que um pouco da divulgação, das entrevistas, tal, pro filme. Eu vejo até bastante propaganda dele nos pontos de ônibus, até. Mas até saiu uma matéria que eu vi na semana passada, da Reuters, e tava também no G1, falando desse lançamento internacional do filme, de como eles estão comedidos, né? De como acho que não fizeram nenhuma grande pré-estreia do filme, assim, algo grandioso, em Londres, Los Angeles, nada disso. Então, de como a divulgação realmente tá comedida, assim, tá um pé no chão. Não vamos gastar muito, vamos ver, esperar talvez que boca a boca, que os interessados façam um filme lucrar o suficiente. É estranho, acho no mínimo estranho, né? Tipo, porque... Acho. Até porque se a Paramount tivesse tido talvez algum fracasso nesse ano, né? Alguma bola meio fora, explicaria, né? Talvez um pé atrás, assim. Mas... E era um filme que tinha tudo, né, para trazer uma arte totalmente diferente, justamente porque é uma releitura, um clássico. A gente tá falando de um filme que tem um nome imponente dentro do mercado hollywoodiano e tal. Então, não sei, eu achei
achei estranho tanto o fato da Paramount, tipo, não ter investido tanto, quanto da própria comunidade, assim, tipo, não tá explorando muito isso, né? E mostra muito a época, né? A gente tá naquele período que é a entre safra, né? Entre o verão americano e a temporada de premiações, que é daqui a alguns meses. Então, nesse período fica aqueles lançamentos, o que o estúdio realmente não vai apostar tanto, não vai torrar tanta grana com publicidade, não é blockbuster gigante pro verão, mas também não vai dar pra estrear na temporada de premiações, então fica nessa entre safra. Também tem isso, né? Eu acho que se ele saísse talvez 2 semanas assim mais tarde, ele conseguiria sair do foco do Esquadrão Suicida, pelo menos aqui, e conseguiria ter um destaque maior, porque eu acho que ele ainda pega o rabo de todos os filmes do verão norte-americano, né? E sim, lá também eu acredito que isso deva ter prejudicado. Eu não cheguei a ver os números dele do box office pra ver como que tá isso, mas eu acho que ele conseguiria ter uma sobrevida maior. What is your name? Judah Ben-Hur. My family was one of the most respected in Jerusalem. Mr. Allah, you'll always be my brother. I'm an orphan your father took in. Until the Romans came. Subversion will be met with crucifixion! Down with the Romans. Love your enemies. God is love. He has a path for you. If he's already decided my path, how am I better off than a slave? Why don't you ask God? Vamos lá então, vamos dar aqui as nossas notas para classificar o filme Ben-Hur, né? Esse filme que chegou, que está aí nos cinemas e tal, essa refilmagem ou essa nova adaptação do livro para o cinema. E dessa vez a gente vai começar aqui pelo Henrique. Vamos dar uma nota aí, Henrique, de 0 a 5. Quanto que você vai dar para Ben-Hur, esse novo filme de 2016? Pro novo Ben-Hur eu vou dar 3 bigas e meio. Olha aí, 3,5, muito bom. 3,5. Olha, eu gostei bastante do filme, me surpreendeu. Quando eu vi que ia sair o novo filme, uma das primeiras notícias até que a gente lá no Cinemação colocou foi quando o Timur ele foi contratado para ser o diretor. Logo depois foi anunciada a escalação do Rodrigo Santoro. Eu fiquei com os 2 pés atrás, porque é um filme que meu avô, que era muito fã de cinema, eu acho que eu peguei bastante disso dele, já tinha assistido esse filme zilhões de vezes. Eu assistia com ele Ben-Hur, El Cid, filmes do Kurosawa também, né, os 7 Samurais, Rashomon. Então são filmes que eu cresci, assim, eu era bem pequenininho e eu assistia, então eu falava, cara, que bizarro vai ser assistir essa nova versão. Então eu fiquei com os pés atrás, mas eu me surpreendi no cinema. Eu gostei do filme, achei bem feito, achei que a história, ela foi diferente do filme clássico, mas ela foi, depois estudando, eu vi que ela foi parecida com o livro. Isso daí eu achei super legal. Quanto aos atores, eu achei que foi ok. Por incrível que pareça, eu gostei. Tirando o Morgan Freeman, que é o Morgan Freeman, eu gostei bastante do Rodrigo Santoro, porque ele teve essa oportunidade de apresentar o personagem do Jesus como um personagem mais humano, mais acessível até, né? Tirando essa questão de divindade, blá, blá, blá. Eu achei que ele foi um dos atores, assim, que eu vi que se dedicou bastante, sabe? Esse 1,5 que eu vou tirar, talvez seja isso, porque eu não senti, assim, dos outros atores a atuação mais forte, a questão da própria da roupa, né, dos personagens, que a gente comentou isso durante o filme, e um ou outro probleminha de montagem. Eu lembro a hora que o Messala, ele volta pra cidade, lá pra Jerusalém, tem uma cena assim que mostra, eles correm pra frente da casa, aí corta, daí eles estão no fundo, daí só tá o pai da Esther lá na frente, sabe assim, uns cortes muito loucos assim. Eu falei, opa, o que tá acontecendo aqui? Então eu acho que 3,5 é uma nota boa, assim, um filme acima da média que me surpreendeu. Recomendei já hoje pra mais de uma pessoa até. Pô, legal. E vamos agora partir então pra nota da nossa crítica profissional aqui, a Nayara, que veio justamente pra esse momento crucial, momento pra dar sua nota, Nayara, de 0 a 5, quanto que você vai
vai dar pra Ben-Hur? Olha, eu dou também 3 bigas e meia, justamente por esse poder de surpresa, assim, dele. Eu acho que eu fui muito desconfiada também. Eu coloco até isso na minha crítica, assim, meio que implicitamente, dessa desconfiança que todo mundo tinha, né? Porque mexer no clássico, né? Mas eu não tinha esse sentimento de apropriação com o clássico e de que, assim, nossa, isso tá diferente e tudo mais. Tanto que eu, como eu falei, fui assistir de novo e tudo mais. Durante a sessão eu me senti totalmente envolvida. Eu acho que justamente que eu tava vindo uma sessão assim de filmes que não estavam meio que decepcionando e tudo mais, ele conseguiu me entreter muito bem, até, como eu falei, até da cena da briga, e ali o que eu tiro é justamente do quanto o roteiro se mostra falho no final do terceiro ato. É justamente isso, essa forma apressada, como ele liga as coisas. Então aí eu fico com as 3 bigas e meia mesmo. Legal. Acho que, assim, não vai fugir muito disso, né? Porque realmente ele tem esse problema no terceiro ato ali, né? Dani, vamos lá. Então, eu fiquei bem na dúvida. Falei, putz, 3 ou 3,5? Ah, eu achei que era 5 ou 1. Não. Entre 3, 3,5 e tal, mas eu vou manter também a nota de 3,5. Olha só, que é isso? Eu acho que... Vocês combinaram, não é possível. Não, sério, eu tava pensando... A minha já tá lá registrado. É verdade. O papelzinho, tipo, o papelzinho aqui tá tudo rabiscado, colocou assim, 3, aí depois eu pus 0,5, aí depois eu rabisquei tudo, pus 3 de novo. Enfim. E eu falei 3,5 ontem, a hora que a gente saiu do cinema, hein? É, isso aí. Uhum. Por que você aumentou, Dani, esse 0.5? O que te fez dar esse upgrade na nota aí? Cara, eu acho que o sentimento de positividade, essa coisa de falar sobre os povos, acho que essa preocupação com essa mensagem, acho que foi o diferencial mesmo, sabe? De falar, não, peraí, 3,5. E também eu venho, sei lá, eu venho dando notas um pouquinho mais positivas. Claro, eu não gosto de dar 5. Dani versão 2016 está mais positivo. Eu sou o cara bonzinho, sou tô com um mindset positivo. Mas assim, sei lá, eu gosto, eu acho que pra dar 5 tem que ser um filme muito espetacular, mas entre 3,5, 4, 4,5 dá pra, sabe, ser mais maleável. E eu acho que ele merece 3,5. Principalmente, né, só pra fechar, né, concluir assim, depois de tudo que a gente falou, eu acho que é porque ele não tenta ser o Ben-Hur de 59. Ele não tenta ser um épico. E acho que a chave tá naquele comecinho, por mais que soe estranho a princípio, né, tipo, comecei com a prévia de uma corrida de bigas pra voltar no tempo e começar tudo, ele é como se... É justamente essa conversa, né? Assim, ó, você sabe que tem um filme, você sabe da história, eu sei disso, sabe assim? Isso aqui a gente não quer repetir, a gente quer fazer de um jeito diferente. Eu acho que ele foi feliz nisso, assim. Não tanto quanto, por exemplo, nesse ano de remake que retoma algo, tudo bem que não é um clássico, mas é um jovem cult / clássico, que foi o das Caça-Fantasmas lá, que a gente elogiou bastante. Eu acho que eu gosto muito de ver isso, sabe? Eu acho que eu não sou desses caras chatos que ficam assim, nossa, mas por que vai mexer num filme clássico? Aí você pensa assim, mas em 59 ninguém fala assim, nossa, por que vai mexer num filme do cinema mudo de 1925? Exato. Porque tem um filme de 1925. Então assim, eu não gosto muito disso. Pensaram, você nem existia, Dani, pra saber. Então, pensaram, mas assim, talvez eu fosse mais chato. Hoje eu penso assim, dá pra fazer tudo, dá pra fazer remake até do Poderoso Chefão. Se fizerem bem feito, ou com uma proposta diferente, ou vierem com algo que me fale, pô, que legal, não tem problema, nada apaga o clássico, nada apaga o que é bom. Desde que seja honesto, né? Desde que seja honesto, e eu gosto gostei da honestidade desse Ben-Hur, então é 3,5. Legal. Então eu só queria dizer que vocês me obrigam a ser o diferente, depois eu fico aqui ganhando haters e pessoas que me odeiam, porque vocês combinam nota, e aí eu sou obrigado a ser diferente. Vai dar 1. Vai dar 1,5. Não vou dar 1, mas eu também tava em dúvida, porque o meu critério pra nota é de 0 a 5, qual que é metade? 2,5. Então eu fiquei pensando, 2,5 ou 3? 2,5 ou 3? Eu resolvi que eu vou dar 3 pra esse filme, que eu acho que é uma nota justa também,
É um pouco mais, é um pouco mais do que a média, e pra mim a grande virtude desse Ben-Hur é realmente ele ser autêntico, assim, é ele se reconhecer como uma nova obra de um clássico, ele se admitir desse jeito e ele trazer essa nova categoria de filmes bíblicos, assim, sabe? Ele trazer esse discurso de uma forma muito mais equilibrada, assim, ele não ser nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, entendeu? Ele fica ali e eu acho que essa é uma prática muito bacana. E eu, basicamente, assim, gostei muito dessas cenas mais intimistas que ele trouxe. E eu acho que isso foi uma grande felicidade do diretor. Em termos de atuação e tal, eu acho que estão todos ali mais ou menos no 2,5, né? Então estão todos na média. E eu daria esse pontinho, esse 0,5 a mais, justamente nessa parte intimista do filme e nessa autoavaliação dele de se entender como sendo realmente um filme que tá, né, vivendo também por conta de um clássico e ele tá aqui por causa disso. Então eu achei muito legal isso, surpreendeu, é um filme que realmente surpreende, e aí fica aqui, né, o nosso convite para que as pessoas vão assistir esse filme. Afinal de contas é um filme que todo mundo aqui deu uma nota acima da média, e aí o Cinemação vai carimbar aqui uma nota de 3,38, graças a mim, não é 3,5, 3,38, fica aqui carimbada a nota do Cinemação depois desse papo, e fica o convite, né, para você ir assistir a nova roupagem de Ben-Hur do Timur Bekmambetov e do Jack Huston, e com o nosso querido Morgan Freeman, né, também, e o Toby Kebbell, nossos grandes atores aí que trazem... O Digão. E o Digão também. Quem que é Digão? Rodrigo Santoro. Intimidade. BFF. BFF. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 194, falamos aqui sobre Ben-Hur, esse novo filme bíblico que chegou com muita ação, muita corrida de biga, que não é mais biga, que a gente aprendeu hoje aqui na liçãozinha, na escolinha do Cinemação, né? Como que é o nome, Henrique? Corrida de quadro. Queria agradecer aqui a presença da Nayara Renault, que não é Renault o carro, mas é Renault de conquistadores, né? De cinéfilos, né, Nayara? O precursor do cinema de animação. É isso aí, olha aí. Nayara, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, foi ótima, adoramos tê-la aqui, com certeza novos convites surgirão, você estará aqui conosco mais vezes, e queria, né, que você deixasse aí, para quem quiser trocar uma ideia com você, quiser ler mais as suas críticas, tem lá no Cineweb, mas por quais outros meios dessa interwebs aí as pessoas podem te achar? Eu que agradeço, né, primeiramente, convite. Finalmente consegui conversar com vocês. Consegui. Eu já tinha chamado a Nayara umas 5 vezes já. Não. Umas 2 vezes antes. Duas, é. Mas então, Cineweb, primeiramente, vão lá, leiam. Vocês também podem ver, os textos também vão via Reuters, às vezes para alguns portais, R7, UOL. Tem um textinho também do Guia UOL, mas redes sociais, o principal, o Facebook, Nayara Renault. Vou digitar REYNAUD. Aí você encontra o meu Facebook lá, pode conversar comigo, não tem problema, falando lá que ouvi no podcast de Cinemação, vou adicionar e vou conversar tranquilamente. Twitter, eu ainda preciso configurar, gente, então daqui a pouco vai dar pra falar por lá. Eu adoro o Twitter, mas eu preciso configurar e colocar a foto direitinho lá. Legal. Henriquinho, muito obrigado também pela sua presença aqui, mais um podcast de Ben-Hur. O Henrique ficou com charme, eu vou participar, não vou, vocês querem minha presença, então mandem carta,
Aí ficou cheio de nhenhenhé, daí a gente teve que ir lá comprar chocolate pra ele, uma coxinha, foi duro. Não é, foi um trauma muito grande, que o último que eu participei foi 2 atrás, que foi do Esquadrão Suicida, que foi uma bosta, daí a gente precisava de um filme bom pra compensar, entendeu? É verdade. Tem razão. E a gente teve aí a boa notícia de que, ó, olha a nota aí que o Ben-Hur recebeu da gente. Pois é. Galera, valeu e até o próximo, hein? Rumo ao 200. É isso aí, fico feliz que Ben-Hur foi um bem, porque senão ele poderia se chamar Mal-Ur. Tava faltando. Com essa piadinha, eu digo obrigado e até semana que vem. O podcast Cinemação número 194 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Biga, que não é mais biga, que a gente aprendeu hoje aqui na liçãozinha, na escolinha do Cinemação, né? Como que é o nome, Henrique? Cara, o Henrique, ele anotou ou ele simplesmente estava dormindo, né? Não, tava procurando. Você nem sabia, né? O cara anotou, falou assim, eu vou falar essa informação porque eu pareço muito inteligente. Aí foda-se. Aí depois foda-se, jogou o papel pra trás. Você pode fazer o show da edição, você pega o que eu falei lá atrás, assim, e Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.